capítulo 4. A partir do verso 13, nós lemos assim: E agora, vós que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Amém. Eu acredito que todos vocês, assim como eu, fomos surpreendidos na terça de manhã com a notícia do acidente. Timóteo me acorda bem cedo de manhã e diz: pai, caiu o avião da Chape. E eu corri para a TV, e era um pouquinho antes das 7 ainda, e eu fiquei a manhã inteira acompanhando e torcendo. Logo no início parecia que apenas 25 tinham morrido, então se tinha expectativa dos demais, e encontravam alguns sobreviventes, e a gente ficou naquela expectativa, e torcendo, e vendo, e orando, e chorando, e em tudo aquilo, até que logo depois, acho que já eram umas 8 e pouco, eu acho, 9 horas, não lembro assim exatamente, quando vem a notícia de que não, na verdade não, que a maioria, ou praticamente todos, 71 pessoas haviam falecido. E nesse momento, cara, em meio às lágrimas, em meio ao choro, e que foi um choro que perdurou acho que a semana inteira, e quem gosta do esporte não teve como não vivenciar esse momento. Foi um momento de dor de todos, e foi um momento impressionante das coisas que aconteceram no mundo inteiro em relação a isso. Mas uma das coisas que eu questionava, e aí eu quero ser bem transparente com vocês e bem sincero, e essa foi o que me motivou a falar com vocês. Na terça de manhã, quando tudo aconteceu e a gente não sabia o porquê das coisas, até hoje temos uma suspeita, mas não temos exatamente a razão clara, não se veio ainda a caixa preta, enfim, tem algumas coisas para se determinarem, mas naquele momento eu estava perguntando: Deus, aonde tu está? Aonde tu estava ao longo desse tempo todo? E acredito eu que seja um pensamento natural de todos aqueles que passam por momentos de uma tragédia desse sentido, aqueles que perderam familiares, aqueles que vivenciaram momentos não semelhantes, talvez, porque no Brasil nós nunca vivenciamos algo desse porte, dentro do esporte pelo menos, nós nunca vivemos uma tragédia assim, mas vivemos tragédias familiares, vivemos experiências ruins, e nesse momento a gente pergunta: Deus, aonde tu está? Porque parece que não cabe, não podia acontecer. Era uma história muito bonita, estava tudo escrito tão bonito, e de repente começa a pensar, e pessoas dizendo: cara, se o Danilo não tivesse defendido aquela última bola, talvez todos estariam aí. E a gente começa a pensar um monte de coisa, e sei lá, talvez se não tivesse defendido e talvez aconteceria outra coisa, a gente não sabe exatamente, mas o fato é que no meu coração, cara, tem aquele aperto de dizer: Deus, aonde tu estava? Aonde tu estava ao longo de tudo isso? E eu acho que é um pensamento natural do ser humano, de tentar entender, não é natural achar culpado, quer dizer, a gente busca achar culpado, Então hoje a gente está querendo sacrificar alguém ou crucificar alguém por causa disso, porque a gente tem a impressão de que se a gente conseguir achar um culpado, é como se nós descarregássemos um peso sobre ele e acalentasse a nossa dor, e não é verdade. Achar culpado não vai resolver o problema, achar um culpado não vai trazê-los de volta. O que vai acalentar a nossa dor é realmente encontrarmos conforto naquele que pode gerar conforto. E a gente pensa: Deus, se tu és soberano sobre todas as coisas, se todas as coisas estão no teu controle, por que tu permitiu que isso acontecesse? Não é? A gente fica pensando: por que disso? Se tu és soberano, se tu sabe todas as coisas, por que tu permitiu? Aonde tu estava nesse dia, nesse momento? E eu confesso que por mais que eu achava que eu tinha tudo isso muito bem solidificado dentro do meu coração, essa semana eu chorei diante do Senhor por causa disso. E eu disse: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso entender. E cada vídeo que era compartilhado, cada coisa que vinha, eu estava em lágrimas, eu estava em casa em lágrimas, eu estava na minha sala em lágrimas, aqui no escritório. Foi uma semana tremenda
difícil. Eu conversei com os nossos pastores de Medellín, na Colômbia, que tem uma CTF lá, e eu falei para ele: cara, eu quero te agradecer em nome de todos os brasileiros, por aquilo que vocês têm feito pela gente como brasileiros. Você não tem noção daquilo que vocês e o Atlético Nacional, os médicos, os bombeiros e tudo que vocês têm feito por nós. E nós conversando em lágrimas, porque foi uma semana bastante difícil. E nesse processo todo, tentando entender a soberania de Deus, eu me deparei com um conceito que eu sempre tive, quer dizer, que sempre estava dentro de mim, e que talvez nunca foi tão vivo como agora. Eu já falava disso, eu já ministrava isso, e eu precisei ser ministrado por isso, e por isso eu quero compartilhar com vocês a ministração que eu preguei para mim mesmo, para tentar me entender, tentar entender o que estava acontecendo. Porque Deus, Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é o Deus Todo-Poderoso e nada passa do seu controle. E mais do que isso, nosso Deus é um Deus bom. A Bíblia diz que Ele é bom. Tem poucas coisas que a Bíblia fala que Deus é na sua essência. A Bíblia diz que Deus é amor, na sua essência Ele é amor, e Ele diz que Deus é bom. Na essência de Deus Ele é bom. E diante da bondade de Deus nós entramos nessas coisas, nesses caminhos de encruzilhada, e nos damos conta de que Deus, na sua soberania, Ele entrega ao homem o direito que nós já mais arminianos entendemos como livre-arbítrio, como um contexto de escolha, do direito de escolha. Ele entrega nas nossas mãos isso, como Ele cria a terra, por exemplo, e coloca leis para reger essa terra, e Ele entrega ao homem e diz: homem, a terra é sua, exerça domine sobre ela, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre toda a terra, exerça domínio sobre ela, e faça escolhas certas, como Ele lá no Éden diz: coma dessa árvore e não coma dessa árvore. E Deus, na sua onisciência e na sua sabedoria e a sua soberania, Ele sabia que o homem iria errar, que o homem iria pecar, mas Ele entrega ao homem o direito de escolha. E a escolha que Adão e Eva fizeram gerou um legado sobre as nossas vidas, que hoje nós sofremos as consequências disso. E Deus mesmo assim é soberano, e Ele, sabendo que o homem iria errar, Ele cria um plano de salvação à humanidade. Eu costumo dizer que nenhum de nós escolheu nascer, muito menos nascer à imagem e semelhança do reino das trevas, porque Davi diz: nós nascemos em pecado nos concebeu a nossa mãe. Nós não escolhemos nascer com uma natureza pecaminosa, assim como Adão e Eva não escolheu nascer a natureza divina, e Deus coloca a ele o direito de escolha, de aceitar ou de rejeitar isso, e Adão rejeita, e nós sofremos consequência por causa disso, como eu falava. E Deus então cria um plano, o plano da salvação, para que nós pudéssemos nele, através dele, nos reconciliarmos, através de Jesus, da árvore da vida, do fruto precioso, o carvalho de justiça, nós pudéssemos retornar a essa essência. Aonde Deus estava? Aonde Deus estava? Deus não planejou isso, Deus não sonhou com isso, Deus não desejou essas coisas simplesmente aconteceram porque a humanidade toma decisões, e aparentemente o que até agora foi averiguado a partir de uma irresponsabilidade a princípio de uma pessoa, e uma escolha errada de uma pessoa acaba afetando a vida de 77 famílias, 71 perderam os seus entes queridos, e 6 delas conseguiram se salvar, algumas ainda em observação. Mas aonde Deus estava? Mesmo Deus não sonhando com isso, mesmo Deus não planejando isso, mesmo essas pessoas sendo vítimas de escolhas de outros, assim como muitas vezes nós somos vítimas de escolhas de outras pessoas, somos vítimas de escolhas de governantes, somos vítimas de escolhas de familiares, nós somos vítimas de escolhas de outras pessoas que nos afetam, porque nós não somos uma ilha, nós estamos envolvidos em um meio, um ambiente cercado de pessoas. Nós não somos dependentes, também não somos independentes, nós somos interdependentes ou codependentes, porque as ondas que nós fizemos no nosso lago afetam pessoas que estão ao nosso lado. E infelizmente uma decisão de um homem, a princípio, de novo eu digo, afetou centenas de pessoas e uma nação inteira. O Brasil hoje chora. De novo eu pergunto, aonde Deus estava? Deus estava lá do lado da dona Laídes, quando ela abraça aquele repórter,
Deus estava do lado dela quando ela faz a volta, como se fosse uma volta olímpica, consolando cada um daqueles familiares e amigos e fãs da Chapecoense. Deus estava ao lado do Paulo Paixão, que perde seu segundo filho, quando faz uma declaração impressionante, dizendo: Deus, eu quero poder te agradecer pelo tempo que tu me permitiu ficar com os meus filhos. Eu quero poder olhar na perspectiva de que foi muito bom enquanto eu pude aproveitar esse tempo. Deus estava com aqueles que sobreviveram e Deus também estava com aqueles que faleceram. Deus está junto com aquela família que hoje chora sem entender e tentando encontrar resposta. Deus está com ela. Mesmo que Deus não sonhou com isso, mesmo que Deus não projetou isso, mesmo que Deus na sua sabedoria e na sua onisciência talvez desejasse algo totalmente diferente, mas a escolha que o homem, aonde ele delega ao homem o poder de escolha, fez uma escolha errada e gera isso. Eu costumo dizer, assim como o sol nasce para os bons e maus, a chuva também nasce para os bons e maus. As catástrofes também acontecem com bons e também acontecem com maus. Nós estamos envolvidos em um ambiente, nós estamos inseridos em uma humanidade que pessoas fazem escolhas e muitas vezes essas escolhas nos afetam. O que eu gostaria de deixar como mensagem para nós é esse texto de Tiago que diz que a vida é breve. Ela é breve. Às vezes é como uma fumaça, né? Como ele diz, como essa coisa que parece ser intensa, que a gente não consegue enxergar às vezes quando estamos dirigindo, né? No meio daquela densidade de uma neblina, e nós enxergamos a 2 metros na frente e de repente ela dissipa e some. O escritor, o Tiago diz: assim é a vida, e esse tempo nós precisamos aproveitar. Nós precisamos dar valor ao que é importante, aproveitar cada momento que nós temos com a nossa família, aproveitar cada momento que nós temos com as pessoas que de fato são importantes para a gente, que nós amamos, que estão ao nosso lado, que estão ali, cara, hoje. Que possamos olhar para o lado, para a nossa esposa e dizer: cara, eu te amo. Olhar para o nosso marido e dizer: eu te amo. Olhar para os nossos filhos, olhar para os nossos pais e poder ter esse tempo, porque a vida é breve. A vida é breve. E mesmo que talvez um dia, se já não aconteceu, talvez um dia possa acontecer uma tragédia assim. Nenhum de nós é livre disso. Oramos, obviamente, para que isso não aconteça, assim como cada um daqueles familiares também orava. E como muitos dos nossos irmãos ali também se foram, né? Muitos dos nossos irmãos, entendendo como bênção de Deus, sendo projetados para a primeira final internacional, de repente também se foram. Assim como esses homens, com um coração sincero, assim que nós também possamos ter. E que possamos encontrar forças como essa mãe encontrou, como o Paulo Paixão encontrou e como tantas pessoas ali encontraram, de podermos olhar para o lado e derramar Deus sobre a vida das pessoas. Existe uma pessoa que pode, onde nós podemos encontrar consolo, e é Deus. E nessa semana eu realmente chorei diante do Senhor e disse: Senhor, eu preciso encontrar em Ti. Eu preciso me encontrar em Ti. Por mais que, não sei se vocês viram, mas até a Associação Brasileira de Ateus fez uma crítica colocando uma foto dos atletas em campo orando e depois uma foto do avião destroçado, como querendo dizer que adianta, né? Isso não existe. Obviamente que eles foram extremamente infelizes e logo tiraram, porque as críticas hoje foram, né, na internet hoje é muito grande. Mas o mundo busca respostas. Deus, onde Tu está? Ele está aqui do nosso lado. Se nós buscarmos encontrá-lo, nós o encontraremos, mesmo diante de grandes adversidades, quer tenhamos passado ou talvez um dia ainda passaremos. Existe um lugar onde nós encontraremos descanso para as nossas almas, e esse lugar é em Deus. Amém? Eu gostaria que nós ficássemos de pé. Eu gostaria que nós fizéssemos uma oração por todos esses familiares, por todas essas 71 famílias que ontem e hoje estão chorando e tentando entender que eles possam encontrar consolo naquele que pode consolar. Amém? Então feche seus olhos e comece a orar ao Senhor. Aleluia. Pai, nessa noite nós oramos a Ti e pedimos, Senhor, que a Tua mão de bênção, Senhor, seja estendida sobre esses familiares, assim como temos orado ao longo de toda essa semana.
Senhor, que Tu possa transformar, Senhor, essa situação tão difícil em bênção. Senhor, nós não sabemos como, nós não entendemos como. Senhor, diante de tragédias que afetam as nossas vidas, como essa tremenda tragédia que afetou a nossa nação, não só o meio do futebol, Senhor, afetou a nossa nação. O Brasil chora, o Brasil hoje, Senhor, chora, Senhor, esse momento, essa tragédia. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, alcança os corações. Alcança os corações das famílias, alcança os corações, Senhor, dos enlutados, alcança o coração, Senhor, dessa cidade de Chapecó, que está, Senhor, diante de um tremendo funeral. Toca, Senhor, nessa cidade. Nós abençoamos cada chapecoense. Nós pedimos, estende a Tua mão, Senhor, sobre o estado de Santa Catarina. Sara, Senhor, essa terra. Sara, Senhor, a nossa nação. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Oramos, Senhor, por aqueles sobreviventes que ainda no hospital estão. Move, Senhor, em favor deles. Especial o neto, Senhor, que ainda está com aparelhos. Move, Senhor, em nome de Jesus. Traz cura, Senhor, aos seus pulmões. Cura, Senhor, a pneumonia. Eu oro em nome de Jesus. Estabelece, Senhor, o Teu milagre ali. Estende a Tua mão, Senhor. Estabelece o Teu milagre. Nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, só Tu tem resposta. Senhor, a resposta vem só de Ti. E é em Ti que nós buscamos consolo. É em Ti, Senhor, que nós buscamos a resposta. Senhor, é em Ti. É em Ti. É em Ti. É em Ti, Papai. É em Ti, Senhor, que os nossos olhos estão. É em Ti, Senhor, que nós levantamos a nossa voz e clamamos. Sara a nossa terra. Sara a nossa terra. Sara a nossa terra. Sara a nossa terra. Sara os corações. Senhor, mais uma vez eu digo, eu sei que não foi projeto Teu. Senhor, eu sei, Senhor, que Tu não projetaste isso, mas eu te peço, usa isso para a Tua glória. Senhor, transforma essa maldição em bênção. Senhor, faz desse terrível acidente, Senhor, bênção sobre a nação, bênção sobre o mundo. Senhor, que o mundo possa ser um mundo melhor a partir, Senhor, desse sacrifício, a partir, Senhor, dessa tragédia. Senhor, em nome de Jesus, que a morte dessas pessoas, Senhor, não seja em vão. Que a morte, Senhor, dessas pessoas não seja em vão. Senhor, em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, você pode se sentar. Amém. Agora eu quero pregar. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Timóteo capítulo 6. Obrigado, Marcão. Nós estamos numa série sobre família e hoje é o nosso último culto sobre isso. E conversando com o Jean, ele até comentou, cara, nós precisávamos tocar num tema. Eu disse, é verdade, cara, eu vou fazer minha pregação sobre isso. Porque nesse tempo, nesses dias, e a gente tem aconselhado casais já há alguns bons anos, e nós, eu e a Miri, estamos casados há quase 21 anos de idade, 21 anos, né, de casamento. E nesse tempo de 21 anos a gente já passou bastante coisa, né? De altos e baixos, né? De momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de êxtase e momentos de um furor absurdo, né? Da gente tentando, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui, né? De todos esses momentos que fazem parte, eu lembro, acho que eu falei o ano passado isso, acho que foi, não lembro quando é que foi, mas eu estava no aniversário do meu sogro de 50 anos, e de aniversário de casamento deles, e me pediram para trazer uma palavra. Eu falei, disse, pessoal, são 50 anos de felicidade. E todo mundo olhando, era festa de casamento. Eu falei, mentira, cara, não é não, porque nesses 50 anos aí eles pensaram em se matar alguma vez, né? A gente vive um momento de dificuldade, um momento de angústia, é normal, do casamento, faz parte da vida a dois,
né? Nossos momentos de dificuldade, dos perrengues. E nós precisamos aprender a conviver, nós precisamos aprender a estabelecer caminhos que facilitem esse processo. Eu acho que nós vamos continuar aprendendo a vida inteira, mas quanto mais rápido aprendermos, mais fácil fica. Então nós não precisamos ser cabeçudos, né? Nós podemos aprender mais rápido, né? Não precisamos ficar batendo cabeça nos mesmos problemas. Eu costumo dizer, se eu estou aí há um montão de tempo batendo a cabeça no mesmo problema, eu digo, cara, nós precisamos de ajuda. Eu preciso sentar com alguém, eu preciso conversar, porque nós não estamos resolvendo, e conversa, e não se resolve, eu preciso de ajuda, né? E eu tenho essa perspectiva, eu tenho essa visão. Nós conversamos, eu e a Miriam, dizemos, quando nós estamos batendo demais cabeça num tema, eu digo, precisamos parar aqui, e nós precisamos buscar ajuda, nós precisamos de alguém que nos ajude. E uma das coisas que nós notamos logo no nosso casamento, foi de que não ter dinheiro não é problema, agora ter dívida é um pipinaço, é ou não é? O cara não ter dinheiro, o cara come qualquer coisa, tu se vira de qualquer coisa. Agora, quando o cara está endividado, é um negócio complicado demais. E hoje, dívidas têm sido um dos grandes, falando em índice de separação, de divórcio, como um dos top 5, se não um dos top 3 de causas do divórcio, de porquê pessoas se divorciam. E uma delas é grana, é dinheiro. E não é só a falta dela de não ter dinheiro, de viver apertado, sempre ali, não é esse o problema. O problema são as dívidas. E isso aconteceu com a gente, no nosso casamento. Quando a gente casou não tinha muita coisa, cara. A gente tinha o quarto e a cozinha, que é o que importa, ou não é? Não é? Né? É o que importa, cara. O que a gente pensa, quando o homem pensa em casar, é essas duas coisas que ele pensa, né? O quarto e a cozinha, né? O resto é supérfluo, né? Então a gente casou com isso. E aí na sala tinha 2 cadeiras de praia, que a gente sentava nas cadeiras de praia. Eu falei para os adolescentes, a gente tinha a ideia de não comprar uma TV, porque disseram para a gente que um ano tinha que ser sem TV, para a gente se conhecer e conversar e todo aquele negócio. A gente foi para a lua de mel, né, no sapato, foi legal. Voltamos da lua de mel, eu lembro na época, tinha uns R$860 que nós voltamos da lua de mel. Nós ficamos 2 dias sem TV, sentado na cadeira, olhando um para a cara do outro, e pensamos, o que nós vamos fazer com esses R$860? É uma TV que nós vamos comprar. E aí compramos uma TV, durou 2 dias o nosso voto, né, de ficar sem TV, e aí já compramos um negócio para botar a TV, e aí, enfim, lá ficamos. Mas era o que a gente tinha, cara, e estava de boa. E a gente não tinha muita coisa, mas o que tinha estava bem, e estávamos felizes na cadeira de praia com a nossa TV, né, era 20 polegadas, hoje o pessoal nem sabe o que é isso, aquelas coisas, né, mas enfim, era, e a gente feliz da vida com aquilo, aqueles tubão, aquelas coisas. Só que quando a gente teve que vender o carro, aconteceu uma circunstância, a gente vendeu o carro, financiamos o nosso carro, e aí quando nós, para comprar outro carro, tivemos que vender, não foi uma escolha nossa, enfim, aconteceu, né, foi roubada, o ladrão foi morto dentro do carro, foi uma situação complicada, e aí nós sentados no carro, depois olhando assim, tipo, não dá, não vou ter que vender esse carro. Então a gente vendeu o carro, e compramos outro, e... Não foi assim, essa história foi a tua história, essa é a minha história, é outra, essa é a tua história. A minha também foi roubada, só mataram o teu morreu, o meu não morreu. Eu sabia que tinha, foi quase. Mas não foi tu que matou também, né? Não foi tu que matou. Não precisa contar, não, eu ia contar a parte daquela do, não? Ele também aconteceu uma história semelhante, só que o dele mataram, né? O teu matou, o meu não matou, quase matou. Tá, tu conta do matou semana que vem, tá? Mas a gente, enfim, roubaram, aí a gente sentada dentro do carro, porque a Miriam estava grávida, foi a mão armada, foi um negócio xarope, de cara, não vai dar, a gente vai vender o carro, vendemos o carro, e fizemos um financiamento, e aí no financiamento, banco, aquela coisa, daqui a pouco se apertamos, e começa aqui, começa a virar juro, aquele negócio, e tu começa a angustiar, e de repente, cara, a nossa conversa, o nosso nível de conversa já não era mais o mesmo. Quando fazia uma pergunta sobre grana, fazia uma pergunta sobre qualquer coisa, a resposta já não era mais branda, já não era mais aquele negócio, sempre já estava mais chateado, tipo assim, tu está me cobrando e eu estou te cobrando, e de repente nós começamos a ficar estressados um com o outro, cara, e o cara está mal. Nós estamos brigando por coisa, teve vezes, não foi sempre, mas teve vezes que a gente comeu só feijão e cuca, e estava feliz da vida comendo feijão e cuca, porque o não ter dinheiro não tem problema. Às vezes a gente saía para jantar, né, fora, e na época das Townerzinha, era 2 cachorro-quente e uma Coca-Cola, porque a gente dividia a Coca-Cola, né, e estava feliz da vida saindo com os 2 cachorro-quente e uma Coca-Cola, né, estava de boa. O problema não era não ter dinheiro, o problema era ter dívida.
E aí quando a gente começa na dívida, começa a entrar, cara, a gente começou a criar um estresse entre a gente. E de repente nós estávamos brigando sem razão. E tu fica apertado, o homem fica, né, naquela angústia, cara, todo endividado, a cabeça cheia e aquele negócio todo, de repente nós começamos a brigar. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso e quero que você abra comigo em 1 Timóteo capítulo 6, o verso 10. Que parece ser um texto, e eu não vou aqui ensinar vocês a sair do vermelho, nem não é o meu objetivo aqui dar uma de consultor financeiro, não quero, mas eu quero falar com vocês sobre princípios hoje de noite, e pelo menos algumas dicas talvez, se eu puder dar, que lhe ajude, mas esse é um texto que vocês conhecem, e eu queria pensar alguns pontos dele. O verso 10 diz, 1 Timóteo 6, o verso 10 diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Nós hoje vivemos uma sociedade capitalista, nós vivemos uma sociedade de consumo, nós precisamos consumir. A crise do ser hoje não é do ser, é do ter. Hoje eu entro em crise porque eu não tenho, hoje eu começo a passar mal porque eu não tenho, e eu fico angustiado porque eu não consigo comprar tudo que a TV diz que eu posso comprar, ou que eu deveria de comprar. Então hoje, já falamos aqui outras vezes, naquela ministração que eu falo sobre correndo atrás do vento, que a gente tem um celular e quando lança o próximo celular, a gente já não sabe mais como vai viver sem aquele próximo celular. E aquele celular, eles têm que fazer um monte de propaganda na TV para dizer que um S tem mais do que apenas um S. Né? Então eles tentam te convencer com um monte de propaganda dizendo não é só um S a mais, né? Tem um monte de coisas a mais, e aí então eles nos convencem a poder comprar aquilo. Pessoas hoje passam uma semana acampado na frente de uma loja para comprar o modelo quando ele vai ser lançado, para poder ser um dos primeiros a comprar o modelo. E o que muda ele ser um dos primeiros a comprar o modelo ou ele comprar o modelo uma semana depois? Qual é a diferença? É o mesmo celular. O que o faz ficar uma semana sentado na frente de uma loja Apple para comprar um telefone? É para ele poder dizer para os outros que ele tem um telefone. É para ele poder dizer para os outros que ele comprou um dos primeiros a comprar um iPhone. É o iPhone igual, não vai mudar, seja o primeiro que você comprar, ou seja o penúltimo que você comprar, é o mesmo aparelho, e você vai ter acesso às mesmas coisas, ele vai fazer a mesma coisa. A gente costuma brincar de que a gente fica feliz quando lançam, por exemplo, o 7, que daí baixa o 6, quase, né, se reduz o 5, e a gente consegue então comprar um 4, não é? Não fica assim? Né? E graças a Deus eu fui abençoado por vocês, né, nesse caso. Mas normalmente fica assim, aquele negócio, né, complicadíssimo demais, de a gente ter que ir, e tudo que a gente faz é para o outro, a gente quer ter para o outro, a gente tem que fazer isso porque o outro fez, a gente tem que ter isso porque o coleguinha na minha escola tem, eu tenho que emagrecer para ir na academia e me esforçar e tal, porque eu tenho que ficar todo bonitão, e não é para mim, é porque os outros têm que ver que eu estou assim, ou para as outras têm que ver que eu estou mais magro, eu emagreço não é para mim, eu emagreço para o outro. E esse viver para o outro, nesse mundo capitalista de consumo, a gente passa a ter a esse amor, não ao dinheiro pelo dinheiro, mas amor ao consumo que é necessário pelo dinheiro. Então de repente nós começamos a parcelar coisas, começamos a meter no cartão, começamos a meter no que dá, começamos a fazer financiamento de tudo, né? Nós brincamos de fazer o carnê da geração, que a gente compra coisas, os nossos filhos terminam de pagar, né? De tanto comprido que fica, né? E a gente, porque a gente tem que ter. Só o que a gente tem que ter não é o ter para a gente, é o ter para o outro. E o ter, às vezes, é um ter tão fútil, é um ter tão supérfluo, e não é o quanto nós temos, o que nos deixa feliz não é o que temos, mas sim o quão gratos somos com aquilo que temos. Vocês já me ouviram falar disso? Não é a quantidade das coisas que temos, porque as pessoas já se deram conta disso. Você pode ver muitas pessoas que elas podem ter muitas coisas e elas vão continuar sempre sendo infelizes, porque não é o quanto temos, e sim o quão gratos somos com aquilo que temos. Se você ver, por exemplo, uma criança lá na África ganhar uma bola de futebol, e você colocar para ela, você vai ver um sorriso absurdo abrir nos seus lábios, e ela passar uma semana inteira sonhando com aquilo. É uma bola de futebol, que talvez o seu filho aqui não dê valor nenhum, mas para ele aquilo, por ele não ter nada, aquilo gera felicidade, ele é feliz. E nós começamos a cada vez elevar o nosso nível de felicidade, porque nós entendemos que para mim ser feliz eu preciso ter aquilo, e quando eu tenho aquilo já não sou mais feliz, eu preciso ter outras coisas e outras coisas. E o que
Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: sabe qual é o problema? É que nessa cobiça, olha que interessante a frase, nessa cobiça alguns se desviam da fé. Nesse anseio de ter, na busca do ter, na busca do consumir, na busca de poder ter coisas, eu preciso ter uma casa nova, eu preciso ter um carro novo, eu preciso ter roupas novas, já faz um mês que eu não compro roupa, eu preciso ter roupas novas, eu preciso ter sapatos novos, eu preciso ter, nessa cobiça, Paulo escreve e diz: e se traspassaram e a si mesmo com muitas dores. De repente, nós nos deparamos com tudo estourado, tudo endividado, e nós nos deparamos com uma situação complicada de vida, que estamos aí com um monte de conta, seja no cartão, seja cheque, seja banco, seja empresa, seja em tudo quanto é lugar, e nós passamos a ter problemas e passamos a estar angustiados, e de repente não só estamos angustiados, mas a nossa família começa a sofrer com isso, e nós começamos a ter sérios problemas. Por que eu estou falando isso? Uma das razões é que o Natal está chegando. E, de repente, nós temos que comprar coisas. Por que tem que? Da onde saiu esse negócio? O que eu quero conversar com vocês hoje é que nós precisamos mudar nossa mentalidade. Nós precisamos poder expulsar o espírito do capitalismo de dentro da gente. E com isso eu não estou dizendo que você não possa consumir, eu não estou dizendo que você não possa ter, não é isso. Eu não estou dizendo que você não possa ter um carro, eu não estou dizendo que você não possa ter uma casa nova. Se eu puder ter sempre, obviamente que eu vou ter, mas eu não quero sacrificar minha família por causa disso. Eu não quero sacrificar meu casamento por causa disso. Eu não quero fazer isso por causa do outro, eu quero fazer isso por mim. Nós conversamos, mas o Robson tem contato com muitas pessoas, de empresários e homens que realmente têm condições financeiras. E o Robson um dia compartilhando comigo que ele estava numa das reuniões de um grande homem de negócios, e de repente os filhos começam a discutir, e ele diz para os filhos: mas tudo isso eu fiz por vocês. E o filho responde: mas eu trocaria tudo isso para te ter. São histórias que nós ouvimos muitas vezes, mas são histórias reais que acontecem o tempo inteiro, de que, de novo, nós não valorizamos aquilo que é importante. E voltando à minha primeira parte, olhar para o lado e valorizar enquanto nós temos, valorizar o que é importante. Nós passamos momentos de dificuldade, nós passamos momentos de aperto, e 2016 foi um ano complicado. Pelo menos na maioria das pessoas que eu converso, são raras, até na verdade das que eu conversei, nenhuma disse que 2016 foi um ano bom. Todos comentam que 2016 foi um ano difícil para todos. Eu comecei 2016 com uma tremenda expectativa, e de repente ao andar do ano, assim, a coisa foi sendo um pouco diferente daquilo que nós esperávamos, e foi um ano difícil para todos, foi um ano difícil para a maioria das pessoas. Pois nesse ano a gente tem que reunir todo mundo. O ano passado começamos o ano sentando com os nossos filhos e dizendo: galera, é o seguinte, esse ano vai ser apertado, eu estou avisando já para vocês que esse ano vai ser apertado, então por um tempo a gente vai ter que economizar. E eu acho que essa é uma das excelentes formas da gente começar um processo, partilhando desse momento, porque às vezes a gente fica fechado para a gente, e a família fica vivendo como se tudo estivesse bem, e a gente não quer transparecer. Cara, eles são família, você tem que chamar todo mundo e dizer: nós estamos passando um momento difícil, e nós precisamos segurar. É todo mundo que vai segurar, é pai que vai segurar, é mãe que vai segurar, e são os filhos que vão segurar. Chamamos os nossos e dissemos: ó galera, é o momento da gente vai segurar. Passou uns 3 meses, a Bel veio conversar comigo: pai, até quando vai ficar esse negócio de segurar? Claro que ela quer, vamos tentar resolver esse negócio aí, né? Tipo, vai continuar assim? Mas quando a gente compartilha com eles, todos pegam junto, e foi lindo, e está sendo lindo de ver ao longo de todo um tempo, de como eles passam de fato a entender, de que o mundo, ele não é um negócio assim que tu pega um cartão e tu enfia na maquininha, digita uns negócios e sai dinheiro embaixo, porque eles sempre acham que é assim, né? Que é tão fácil assim, tu só enfia lá e tira e sai. E não é, a vida não é assim. A vida, ela é dura, é um processo, e quando você tem família, faça dos seus familiares participarem disso. É importante nós fazermos eles participarem. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender são princípios. Antes de qualquer coisa, nós precisamos entender por que eu preciso fazer isso. Por que eu tenho que comprar tal coisa? Tá, e se esse ano nós não comprarmos nada de Natal para ninguém? Não muda nada. E se nesse Dia das Crianças eles não ganharem nada? Não muda nada.
O outro Natal, eu acho que foi um dos natais, sei lá, não importa, onde a gente não fez nada mesmo. E a gente sentou e tivemos um momento top. Fizemos uma ceia, como vamos ter hoje à noite, onde só nós 4, eu, a Miriam, o Tim, a Bel, e fizemos uma ceia. Partimos o pão, tomamos o vinho, choramos na presença do Senhor Jesus, e foi um dos natais marcantes da nossa história, porque estávamos juntos com o que de fato interessa nesse momento, né, nesse dia de Natal, que é a pessoa do Senhor Jesus. Nós precisamos sair fora desse negócio. Nós entramos às vezes num correrio, e eu fui na Black Friday, eu precisava comprar umas coisas, eu pensei, vai dar. Eu fui na Black Friday, tive que estacionar o carro no shopping, lá no fundo da Conchinchina, entrei na Black Friday e disse, rapaz, não vai dar para comprar nada, porque isso aqui foi só migué, e saí fora sem comprar. Mas eu confesso que quando você entra para dentro de um negócio desse, parece que começa a palpitar assim, né? Tipo, cara, eu preciso comprar. Olha isso ali, eu preciso comprar, né? Eu tenho que gastar, eu preciso comprar, e a gente se emociona. E depois, quantas vezes já aconteceu, meninas, não precisa responder, mas quantas vezes já aconteceu de você olhar no seu armário e dizer, por que foi que eu comprei isso? Não é não? Para quê? Porque a gente se emociona. A gente entra num negócio, nesse chamado capitalismo selvagem, e a gente se emociona. Uma das coisas que eu gostaria de dar uma dica para você, primeira coisa, dentro de outra, já falei 3 coisas da primeira, né? Então já não é a primeira, mas fica ruim, né? Primeira coisa é isso. Não, mas tem a primeira coisa, então essa aqui é a terceira primeira coisa que eu queria dizer. Meu querido, você precisa ter um orçamento. Você precisa saber quanto é que você ganha e quanto é que você gasta, porque se você está com dívida, só tem 2 milagres, ou você ganha mais ou gasta menos, não tem outro. Só tem 2, ou você ganha mais ou você gasta menos. Eu não sei o que você faz, mas normalmente é mais difícil a gente ganhar mais, é mais fácil a gente gastar menos, né? Assim, o primeiro passo normalmente na vida da gente é conseguir gastar menos. Aí alguns vão dizer assim, mas não, eu não faço orçamento já para não assustar. É ou não é? Eu já nem vou botar na ponta do lápis, porque senão eu vou assustar. Então eu vou levando. Velho, não faz isso não. Toma um susto de vez, fica uma semana estarrecido, mas põe na ponta do lápis. Põe aí o negócio e diz, cara, quanto é que eu estou ganhando e quanto é que eu estou gastando. Você precisa saber aonde vai a sua grana. Precisa saber. Você precisa botar um orçamento. A gente não faz isso sempre. Eu não faço isso. É que eu gosto de uma planilha de Excel. Eu gosto. A Miriam já me falou que eu devia ter casado com uma planilha de Excel, de tanto que eu curto, né, ficar fazendo, e faço gráfico, e eu gosto disso, né? Então eu tenho que me cuidar para não ficar mergulhado dentro desse troço, porque senão eu faço mesmo. Mas de vez em quando, assim, de tempos em tempos, a gente faz, aonde a gente junta tudo que a gente gasta e vai juntando, papelzinho, se o cara não me dá notinha, eu anoto num papel, por um mês, por exemplo. E faço por um mês, e aí eu sento em casa e lanço, e aí eu vejo quanto eu gasto de comida fora, quanto eu gasto de lanche, quanto eu gasto de besteira, quanto eu gasto de pedágio, quanto eu gasto de gasolina, quanto eu gasto e vou botando, quanto eu gasto com a casa, né, de financiamento, quanto eu gasto de tudo, que sei lá, cada um tem, e de escola, de tudo, vou botando num papel, e digo, cara, dá ou não dá, e se não dá, não tem milagre, querido, não tem milagre, o troço tem que bater ali, se você ganha tanto, tem que gastar no mínimo esse tanto, né? Ou no máximo esse tanto. Se você cruzar esse limite, vai dar problema, e vai ter problema, e vai dar estresse. Então comece com isso, senta e faz um orçamento, e faça a sua família de novo, é a segunda primeira coisa que eu falei, participar disso. Faça a sua família participar disso. Diz, galera, ó, tá aqui, esse aqui é o que nós, não precisa dizer, talvez, né, para o seu filho quando você ganha, mas ó, nós estamos apertados aqui, a coisa está difícil aqui, e nós precisamos ajustar isso aqui, então nós vamos ter que reduzir comer fora tantas vezes, então vamos reduzir comer fora, vamos segurar a onda, e vai dar, antes a gente ia uma vez por semana, ou uma vez por mês, vamos ter que pipocar isso aí um pouco mais, nós vamos ter que jogar mais para frente, vamos ter que criar alguma forma, para que isso se resolva. Faça-os participar. Mas tem um cara americano, que ele fala, tem vários livros escritos, chama, deixa eu dizer até o nome dele certo, chama David Ramsey. Ele fala sobre finanças, ele fala várias coisas nesse sentido, e ele é um expert nessa área, e eu vou passar alguns passos que ele diz, então não sou eu que estou falando, porque eu não, de novo, não sou um
um expert nessa área, mas eu fui buscar de algumas pessoas que entendem um pouco disso, e ele coloca justamente isso, que não existe milagre num processo, não existe milagre, e o problema financeiro é um problema de comportamento. E aí, de novo, eu volto à primeira coisa que eu falei, como a primeira, que é o princípio. Nós precisamos entender o porquê que eu gasto, o porquê eu vou comprar. Então eu compro porque eu preciso realmente, ou eu compro porque eu quero, né? Note, eu já falei outras vezes aqui, tem duas palavras que são interessantes, uma delas é desejo e a outra é necessidade. Em relação a desejo é o que eu quero, necessidade é o que eu preciso. Filipenses, ele diz que todas as nossas necessidades hão de ser supridas em Cristo Jesus. Cristo vai suprir cada uma das nossas necessidades. Então aquilo que você precisa, a palavra do Senhor diz que Ele vai suprir. Agora desejo tem uma condição. Ele diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então o desejo ele vem, mas ele vem em um processo de eu me deleitar no Senhor, de eu me agradar do Senhor, e Deus pode me dar desejos, mas eu não vou sofrer dores, eu não vou cobiçar e não vou me endividar e sofrer para poder ter o meu desejo. Esse é um princípio extremamente importante. Mas o David ele diz o seguinte, primeiro passo para você sair de dívidas, escute isso, ele diz, você precisa aprender a poupar. Então, antes de você começar a pagar a conta, ele diz, junte aí R$1.000 e coloque numa poupança. Aí você vai dizer assim, você tá maluco, velho, tá louco? Eu estou com um problema no cartão de crédito, estou com um problema no banco, eu estou com um problema num monte de lugar, eu estou com um problema, isso quer que eu faça uma economia e ainda faça uma poupança? Você está maluco? Olha o juro que eu estou pagando de cartão de crédito. Meu querido, você está pagando o juro de cartão de crédito faz 10 anos. O problema não é o juro de cartão de crédito que você está pagando, o problema é a sua mentalidade. Você tem uma mentalidade de consumo, você não tem uma mentalidade de poupança. O problema não é o dinheiro, o seu problema não é o dinheiro, o seu problema é a sua mentalidade. Se eu pegar uma grana, o que eu não tenho, mas se eu pegar e entregar para você quitar as suas dívidas, você vai pagar tudo, e daqui a uns 5 anos nós estamos sentados conversando a mesma coisa. Porque o problema não é dinheiro, o problema é mentalidade. É que você tem uma mentalidade de consumo. Nós vamos consumir e a gente vai empurrando com a barriga, né? Alguns têm a facilidade maior de empurrar com a barriga, né? Porque são mais avantajados, outros nem tanto, mas a gente vai empurrando com a barriga, né? E vamos vendo no que se dá. Porque a gente tem essa mentalidade de consumo, não a mentalidade de poupança, a gente tem a mentalidade de consumo. O que ele diz? Primeira coisa, primeiro economiza, que seja R$1.000, ele fala em dólares obviamente, mas que seja R$1.000. Você faz uma poupancinha de R$1.000, você tem lá, cara, eu tenho R$1.000 na poupança. Você começa a mudar a sua mentalidade. Eu preciso economizar, eu preciso ter uma economia. E aí a segunda coisa que ele diz, beleza, agora nós vamos começar a pagar dívida. Então vai lá e coloca todas as suas dívidas, da menor para maior. Coloca lá, eu devo 100 pila, né? A nossa moeda aqui do sul, eu devo 100 pila pro mercadinho lá que eu comprei fiado no caderno. Eu devo, sei lá, 100 não sei o que, e a gente vai, coloca. E ele diz o seguinte, comece a pagar a partir das menores, não das maiores. Comece a pagar a partir das menores. Claro que você vai ter que depois sentar para negociar com um banco, se tiver, vai ter que trocar juro de cartão de crédito por juro de crédito pessoal, que sempre é mais barato. Sei lá, tem N coisas que você pode sentar depois para conversar, mas ele diz o seguinte, pague as menores, porque você começa a se motivar à medida que uma lista de 10 credores, né, ou você como devedor tem lá 10 pessoas que querem o seu dinheiro, de repente você começa a riscar, e só tem mais 4 ou 6, você se emociona, tipo, cara, eu estou andando nesse negócio. Mesmo que você está devendo para a Caixa, né, o financiamento da sua casa, que deve lá um montão de dinheiro e pagou os R$100 lá no mercadinho, não importa, você está num processo mental de mudança de mente. Você tem a sua economia e você começa a pagar o que precisa ser pago, do menor para o maior. Ele fala dessas coisas, ele começa a incentivar-nos a isso. E ele segue uma lista de coisas que eu não vou passar para vocês, mas ele segue com um monte de coisas. Ele fala sobre guardar depois de 3 a 6 meses de salário, se porventura você tiver qualquer eventualidade de ficar desempregado, ele pede para que você guarde essa grana. E note que interessante, você vai dizer assim, mas para que, pastor, existe o seguro-desemprego? Esse é o problema, porque a gente tem uma mentalidade, cara, de pobreza,
de camarada trabalha só o suficiente para ganhar o seguro e aí pede demissão, ou faz acordo, ou faz de tudo para ser demitido. É ou não é? E aí digo, para que eu vou trabalhar se eu tenho seguro-desemprego? Essa é uma mentalidade, cara, de pobreza, que a gente fica fechado dentro de si. Aí o cara fica lá os 6 meses, sei lá, o governo está tentando ajustar isso para a galera não ficar com essa mentalidade, né? Para tentar fazer a galera, vai trabalhar, meu querido, né? Vamos se puxar. Mas o problema não é o dinheiro, o problema é a mentalidade. Nós temos uma mentalidade de consumo. Eu falei outra vez aqui também, a diferença entre mentalidade de pobreza e mentalidade de realeza, eu não gosto da palavra riqueza, mas de tu viver da nobreza, né, ser nobre, é que a mentalidade de pobreza é a mentalidade de consumo, onde você só consome. Essa mentalidade de nobreza é uma mentalidade de legado, é o que eu posso deixar, o que eu posso construir e deixar, seja em grana, seja em qualquer coisa, mas seja em ideias, seja em pensamentos, seja em amor, seja em abraço, o que eu posso deixar. Essa é a minha vida. E uma das coisas que esse cara fala, ele diz o seguinte: aprenda a dar e dar muito. E esse cara, velho, ele está falando de princípio, velho. Ele está falando de finanças. Ele é um cara que fala de finanças. Ele não está falando de igreja, ele não está falando de crente, ele está falando porque é mentalidade. Não é mentalidade de consumo, é a mentalidade de gerar. Eu gero legado, eu entrego algo, eu construo para alguém. Então, o processo do dar gera em nós essa mentalidade. O que eu posso fazer por você? O que eu posso derramar sobre você? Porque eu sou um cara que consigo juntar riqueza para poder compartilhar. É uma mentalidade, é uma questão de mentalidade. Queridos, resumindo, as famílias são projeto, sonho da parte de Deus. Deus sonhou. E hoje o capitalismo tem entrado e tem destruído as nossas famílias também através desse consumo exacerbado. E nós, aonde começamos a fazer financiamento para comprar bens não duráveis, começamos a jogar um monte de coisa para pelo menos o ter, que é importante o ter. Eu preciso ter porque o outro tem, eu preciso fazer isso porque o outro faz. E de repente nós começamos a sofrer por causa disso. Saibamos arrumar os nossos princípios. Primeira coisa, arrume os seus princípios. Não fique na cobiça para que ela não te cause dor. A palavra diz, se você viver nessa cobiça, num negócio que eu tenho que ter porque eu tenho que ter, isso vai lhe gerar dor. É a palavra do Senhor nos ministrando. Se você está numa situação difícil, chama a família e diz, galera, o troço está apertado, nós precisamos aí sentar. Se é só você e sua esposa, chama ela, nega, vem cá, vamos trocar uma ideia aqui. O negócio aqui, vamos ter que dar uma apertada aqui o negócio. Faça um orçamento, não tem milagre, é simples, ou você ganha mais, ou você gasta menos. Põe no papel, corta o que tem que cortar, tira o que tem que ser tirado, mas começa a mudar a sua mentalidade. Passe de um cara consumista a um cara que deixa legado. Passe de uma mentalidade de consumo, onde a gente nunca tem nada, de nada, para alguém que diz, cara, eu começo a deixar um legado, eu começo a construir, isso é importante para mim. E você vai ver que você vai conseguir fazer as mesmas coisas que você faz. Você vai conseguir adquirir as mesmas coisas que você adquire hoje. Vai demandar um tempo, né? Até você conseguir juntar isso. Mas você vai comprar o mesmo carro que você compra, só que em vez de ter que dar um monte de dinheiro para o banco, você vai dar para você mesmo. Ao invés de você pagar um monte de dinheiro para o cartão de crédito, você vai dar para você mesmo. Ao invés de você ficar sustentando um monte de gente que já tem um monte, né, você vai ficar para você. São coisas simples que nos ajudam. Amém? Vamos ficar de pé?